Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Luiz Arthur Nogueira, jornalista, economista e palestrante. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Curi. Muito obrigado. Conta pra gente a sua análise do momento atual da economia. Estão dizendo que o Brasil entrou em recessão. É isso mesmo ou é depressão? Então, por enquanto é recessão. O meu cenário para esse ano é que a economia brasileira vai encolher 7%. Para ser uma depressão econômica, teria que encolher mais do que 10% e, além disso, gerar um caos social. Para isso não acontecer, a gente tem que tomar uma série de medidas para salvar empresas e famílias. Então, estamos em recessão aprofundada. O FMI fala numa recessão de 9,1% para o Brasil. Economistas brasileiros falam de qualquer lugar de 6 a 9. O seu cálculo é 7, é isso? Bom, o que é que te leva a acreditar numa melhora, numa retomada? Vamos partir daí. Vamos partir daqui. Olha, a minha perspectiva de queda de 7% pressupõe que nós já estamos num processo de reabertura econômica e de que não vamos retroceder. Ou seja, de que não haverá uma segunda onda de contaminação por coronavírus que leve o fechamento de novo da economia brasileira e eventualmente mundial. Porque é claro que se isso acontecer, um novo fechamento da economia como um todo, aí teremos um quadro de depressão econômica. Sim. E esse processo de reabertura da economia vai fazer com que ao longo do segundo semestre a gente já comece a ver alguns sinais lentos e graduais de retomada da atividade econômica. E com a economia melhorando gradualmente no segundo semestre, a gente compensa a tragédia que será o segundo trimestre, que sem dúvida nenhuma, abril, maio e junho serão meses para a gente nunca mais esquecer, aí sim, com uma recessão muito profunda. Agora, o que seria necessário para essa retomada gradativa? Porque todos os dados apresentados até agora, o dinheiro anunciado pelo governo, boa intenção, mas que na prática não chegou na ponta. As empresas estão demitindo, estão fechando, recuperação judicial, enfim, um quadro de aprofundamento da crise. Qual a sua análise? Curi, você tocou na questão central, crédito. Só tem um jeito da gente salvar milhares de empresas, fazendo com que o crédito chegue na ponta, principalmente para os micro, pequenos e médios empresários. E eles não estão conseguindo. O fato é que o dinheiro ficou parado nos grandes bancos. O governo, vamos ser justos aqui, até está se esforçando, lançou pacotes, o Banco Central tem dito que o dinheiro vai chegar na ponta, o Tesouro Nacional tem assumido o risco dos empréstimos, mas o fato é que um oligopólio, meia dúzia de bancos, como disse inclusive o ministro Paulo Guedes, essa meia dúzia está dizendo não ao pequeno empresário. E se o crédito não chegar na ponta, milhares de empresas vão quebrar, vão falir, entrar em recuperação judicial, enfim, o quadro vai ser muito trágico. Então as pessoas me perguntam, Luiz, qual será a velocidade de recuperação da economia brasileira? A minha resposta é, a velocidade será maior quanto maior for a capacidade da nossa sociedade de preservar empresas e empregos. E a única forma da gente fazer isso em relação a empresas é crédito. Em relação às famílias, é garantir a transferência de renda através dos programas emergenciais. Até por uma questão de equilíbrio, existem aqui algumas indagações que nós temos. O governo federal deu crédito, deu dinheiro para empresas da economia informal. O mesmo governo está dizendo que está mandando correspondências da Receita Federal, garantindo o risco da operação, etc., para algo que oscila de qualquer lugar de 1.700.000 empresas para 4 milhões de empresas. Só que o Brasil tem, sem contar o MEI, só com CNPJs, 7 milhões de empresas. Ele está decretando a morte de 3 milhões de empresas no mínimo? Olha, o risco é grande. Eu espero que uma parte dessas empresas esteja sobrevivendo porque ou fazem parte de setores que não fecharam a economia, por exemplo, uma pequena farmácia, um pequeno mercado, esses setores continuaram funcionando. Agora, muitas, Curi, já quebraram.
é que a gente não tem a notícia de que isso aconteceu. E a gente vai descobrir a hora que a economia for totalmente reaberta e a gente perceber que tem várias portas que continuam fechadas. A gente vai dizer, ué, mas pode funcionar e essas portas não abriram? Não abriram porque a empresa quebrou. Mas isso já está acontecendo, tanto é que o Poder Judiciário está pedindo metodologias urgentes, o STJ, para que não se tenha mais recuperação judicial nem pedido de falência, porque o judiciário está abarrotado, ele não consegue mais dar vazão. E aí, se você olhar outra ponta, que é o registro comercial, não se tem um número grande de fechamento de empresas. Então, só aí você já tem a prova oficial de órgãos sérios, como o Judiciário e como o DNRC, mostrando essa dicotomia que você está dizendo. Faz sentido isso? Faz sentido. E a gente vai perceber na outra ponta, no desemprego. Que está aumentando. Claro, se a empresa fechou, o trabalhador foi demitido. Claro. E aí o dado oficial dessa demissão vai escancarar o drama social que a gente vive. Por isso que eu defendo, Cury, o governo tem que salvar as empresas. Claro. Sai mais barato para o governo injetar dinheiro na economia e salvar as empresas do que depois ficar pagando seguro-desemprego. Sai mais barato você salvar um emprego hoje e garantir a arrecadação de amanhã. Porque uma empresa que não quebra e amanhã ela volta a funcionar, ela volta a pagar imposto. Então o governo vai ganhar lá na frente. Faz um sacrifício fiscal agora e ganha arrecadação lá na frente. É por isso que eu digo que esse ano é um ano também dramático do ponto de vista fiscal. Eu prevejo um rombo em 2020 de 800 bilhões de reais. Só para que o nosso telespectador tenha uma ideia do tamanho desse rombo, é exatamente o valor que a gente vai economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. Em 10 anos, a gente vai economizar 800 bilhões e a gente está torrando tudo esse ano. Mas é necessário, porque a gente injeta dinheiro na economia, salva as empresas e a partir do ano que vem o governo começa a melhorar do ponto de vista da arrecadação. Agora, eu acho que você tocou num ponto extremamente sensível e importante. Se todo mundo sabe que é mais barato salvar as empresas, porque isso vai evitar inadimplência com banco, inadimplência com fornecedor, desemprego, todo mundo sabe disso. Por que é que esse dinheiro não chega na ponta? Eu não creio que seja só porque 6 empresas não queiram fazer isso, porque eles vão acabar perdendo mais do que isso. O que mais que você acha que está em jogo? Que análise que você faria disso? Porque no cenário de fechamento de empresa só tem perdedor. Sem dúvida. A quem interessa isso? Inclusive os banqueiros vão perder, né? Claro, porque eles especialmente. Só que o banqueiro ele faz a conta muito simples. Ele prefere perder uma parte do que ele já emprestou, prefere isso a emprestar mais e correr o risco de perder ainda mais no futuro. Então ele contrai. Aí tem uma ineficiência do mercado, Cury. A gente não poderia ter só meia dúzia de bancos controlando 90% do crédito no país. Falta concorrência, falta o governo estimular as fintechs digitais para que elas emprestem dinheiro, falta estímulo ao cooperativismo de crédito, que poderia nesse momento ter um papel de protagonismo e emprestar para o microempresário, que não tem acesso ao grande banco. Falta o governo usar os bancos públicos como indutores dos empréstimos, mas o curioso é que o próprio banco público se comporta como se fosse um banco privado. Ele também tem medo de perder dinheiro, o que é um negócio maluco no meio da crise, porque ele vai perder, quanto menos ele emprestar, mais ele vai perder no futuro, o que é um contrassenso. E no curto prazo também, Sim. Porque a empresa fechando, ele quer. Agora, se o dinheiro é do Tesouro, ou seja, dinheiro nosso, dinheiro público, um risco é do Tesouro. Eu não consigo entender, Cury. Deveria dar o crédito, não tem como. Então, assim, eu acho que o Banco Central ele tem que ser muito razoável, muito pragmático. Se ele está percebendo que pelo canal do crédito não está indo, o que o governo poderia fazer? Vai pelo canal fiscal. Começa a isentar as empresas de impostos. Faz uma transferência de renda. Não se faz transferência de renda para a população de baixa renda, por exemplo. Por que não criar isso para o microempresário? Alguma forma de ele ter um bônus fiscal. Micro, pequeno e médio. Micro, pequeno e médio. Sim, claro. Um bônus fiscal, uma espécie de um crédito que ele receba para sobreviver. Não sei. Alguma forma inteligente tem que ser encontrada que não dependa dos bancos. Mas já existe isso. Porque se a Receita Federal tem todo o controle da movimentação. E ela está dizendo, olha, eu vou correr 100%
do crédito e o risco do crédito. O Banco Central, que tem 100% da movimentação financeira, já tem os dados. Basta querer utilizá-los. Sim. É uma decisão política. Sem dúvida. Etc. Claro que nós não estamos aqui advogando nada contra bancos, nada contra empresas. Queremos que todos possam sobreviver e ganhar dinheiro. Agora, seria um canal, seria adotar o que a Flórida está fazendo, que paga $10.000 por mês a fundo perdido, sim, só para manter a empresa aberta? Sem dúvida. Sem nenhum compromisso de repagamento? Sem dúvida. É um caminho. É estímulo fiscal na veia, é dinheiro injetado dentro das empresas, com o compromisso de que elas não vão demitir. De novo, a não demissão gera economia para o Estado, porque não vai gastar com seguro-desemprego, essa pessoa vai continuar consumindo, e se ela consome, ela paga imposto no consumo. Então, é um círculo virtuoso, o Estado ganha de todas as formas ao manter a empresa e manter o emprego. Então, sem dúvida, é um caminho. E eu insisto, Cury, se tem dinheiro, se o Tesouro Nacional está dando a garantia, que o Banco Público lidere esse processo de empréstimo. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES precisam liderar a oferta de crédito. Mas 2 dos 3 nem estão operando com as linhas ainda. Exato. Né? O que é muito ruim. Sem dúvida. Agora, uma corrente que tem hoje dentro do governo é que eles querem dar o dinheiro para grandes empresas, para a grande empresa repassar a pequenas empresas. O que significa a morte daquele que não vende para a grande empresa. Isso faz sentido? Faz sentido, quer dizer, não faz sentido depender do grande. Acho que não tem que ter esse intermediário, isso não faz sentido. Na verdade, é papel do grande garantir os contratos para os pequenos, continuar contratando os pequenos fornecedores e garantir com que toda a cadeia funcione. Porque também não é do interesse da grande empresa que aquele pequeno que fornece para ela quebre. Sim, claro que não. Não é do interesse de ninguém. Então é um jogo ganha-ganha. Todo mundo tem que se ajudar. O grande ajuda o médio ajuda o pequeno ajuda o micro e todo mundo garante a cadeia funcionando. Este seria um ciclo racional. Agora, o que nós estamos assistindo foge em vários pontos a racionalidade. O governo anunciou no primeiro tranche que 40 bilhões seriam destinados para folha de pagamento. Apenas 4% desse dinheiro foi utilizado. Agora está sendo anunciado 257 bilhões para micro, pequena e média empresa. Você acredita que isso vai chegar na ponta? Eu sei que isso é futurologia, não é papel de economista, mas a sua opinião e a sua vivência. Cury, eu acredito que uma parte vai chegar. Mas no primeiro exemplo que você deu de 40 bilhões para o pequeno, eu conheço inúmeros casos de pequenos empresários que bateram na porta do banco comercial, pediram essa linha que já tinha garantia de 85% do tesouro e a resposta do banco foi: ok, a gente te empresta se você tiver garantia. Aí o pequeno olhava para o banco e falava: mas garantia? A minha loja fechou, eu não tenho como dar uma garantia, eu não tenho capital de giro, eu não tenho fluxo de caixa. Aí o banco dizia: então se você não tem garantia, eu não te empresto. Qual é a conclusão? A conclusão que quem conseguiu empréstimo nessa crise é quem não precisava de empréstimo. Porque quem precisava não conseguiu. Que, aliás, é típico. É típico, Em dia de chuva não tem guarda-chuva. Em dia de sol tem guarda-chuva. Exatamente, é isso. Luiz Arthur Nogueira, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao seu brilhantismo, esperando que esses conselhos tão produtivos possam ser ouvidos e aplicados pelo governo em prol de toda a sociedade. E deixar claro que não é nenhuma linha ideológica, não é campanha política, não é partido político falando, mas sim um economista com a experiência e a bagagem que você tem. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!